Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, em Sistema Solari. Hoje, sim, hoje recebendo Daniel Forlan. Como estamos? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, viu, por estar Obrigado aqui. eu, que é isso, eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que estiver colando aí. Fortalece o nosso canal, deixa o... Subscrevam-se aqui com o Léo Sui também nas mesas de operação e com a Blue 3 Investimentos aqui também, nossa parceira do programa. Dani, então você tá assim... transitando por São Paulo, você tá sem lugar fixo em São Paulo. Tá sem casa. Entreguei minha Homeless. casa. Sem teto. Entreguei minha casa em abril, a gente tá em... Né, esse programa, ele tá ao vivo não, né? Não. Ah, tá. Enfim. Mas vai daqui de umas 2 semanas, assim, ok. E aí fiquei sem casa, aí só de pensar em procurar uma casa, um apartamento, eu já tipo, putz, dava aquela vontade de cair desmaiado. Total. Assim. Tem que apelar pro 5º andar, né? Aqueles negócios meio... Putz, ficar olhando casa. Aí eu... Também fiquei pensando se eu moraria em São Paulo, porque depois da pandemia eu fiquei pensando, será que eu preciso morar em São Paulo? Aí será que eu vou morar? Se eu não morar em São Paulo, eu vou morar onde também, né? Eu vou morar em Vitória? Também não faz sentido. E aí, fiquei sem... E Rio? Rio é uma opção pra você, assim? Quando eu era criança, eu mudei pro Rio, né? Quando eu tinha uns 6 anos. E fiquei lá até adolescente. Eu não gostava não, de morar lá. Mas eu não gostava de nada também, né? Porque era criança, adolescente principalmente. E é lá que você se forma flamenguista, assim? Ou... nessa época. Nessa época bem dessa idade, 6, 7, né? E aí você ia pro Maraca, tipo, essas paradas assim? Eu ia, inclusive, eu era sócio do Flamengo, né? E eu ia, inclusive, na Gávea, na época que eu era moleque e tinha jogo na Gávea ainda. Na Gávea eu ia sozinho, no Maracanã eu ia só tinha algum adulto pra me levar. A Gávea hoje em dia não é nem o CT do Flamengo mais, né? O CT é o Ninho do Urubu, longe, perfeito. O time não... E a Gávea fica o quê, assim? Não existe mais time profissional que treina no clube social, né? Eu acho. É verdade, né? Não tem mais, né? Mas eu frequentava lá e o time treinava lá ainda. Nem sempre, não eram todos os treinos, mas alguns treinos eram lá. E na época que o Romário tava no Flamengo, volta e meia, eu via lá. E realmente era muito doido você passar assim e ver o Romário fazendo um alongamento. Mas ele não fazia muita coisa, realmente. Sim, não. Ele ficava meio olhando e zoando a galera, assim. Ele falava, olha essa posição aí, hein? Quando alguém fazia uma posição tipo a bunda pra cima, assim, sabe? Claro, sempre a quinta série gritando nos treinos de jogadores. E aí, né? essa coisa que a gente tem do imaginário do Romário, desse cara que não faz nada, não treina tudo, e ninguém vai falar com ele, pra ele, pô, meu irmão, e aí? Sim. Quando você vê, você entende que é isso. Porque quando você tá vendo ali ele, daquele jeito, como ele, na linguagem corporal, ele é o chefe, ele é o Tem dono. uma áurea ali, né? Não dá pra você conceber alguém chegar nele e falar assim, e aí, cara? Perfeito. Agiliza aí, cara. Você não vai treinar, vai fazer nada, não? Não tem, isso não vai acontecer. E você vê que isso não é possível. É legal você falar isso, porque às vezes de longe, de fora, é fácil. Você fala, alguém pô, tem que falar. Na chamada no Neymar, né? Ninguém vai falar pro Neymar que o Neymar não sei o quê. Mas, meu... Eles são os donos. Eu estive com o Ronaldo algumas vezes e é a mesma coisa, assim, você não... Fala. Você não vai... Tem barreiras que você não ultrapassa com os caras, Exatamente. porque tem realmente um negócio ali por trás deles e são pessoas grandiosas no sentido do esporte, assim, né? Então fica uma coisa ali. Mas antes de você ir pro Rio, então você é Vitória, você é ali de Vitória, mas você vai pro Rio, mas depois você volta pra Vitória, Depois é isso? voltei pra Vitória. Ah, tá. Porque quando você... Eu assim, a minha ideia de sua e da sua turma, assim, né? Da sua gangue, assim, digamos, criativa, é que vocês eram, tipo, caras de Vitória, de fanzine, assim, de quadrinhos. Mas era isso. É isso UFES, mesmo. Da universidade ali. Vocês faziam quadrinhos dentro da universidade? Fazia, parte era da galera, era da comunicação, que era o meu caso, e parte da artes plásticas. O que você fez de curso ali? Eu fiz publicidade. Olha. Infelizmente. Olha, eu me arrependi cara, amargamente, total. mas eu fiz publicidade. Que no fim não... claro que você deve usar recursos de publicidade, mas você não é aquele, tipo, publicitário, né? Assim... E eu só me toquei disso no final. Na hora que eu tava fazendo meu TCC, eu falei, não era isso. Aí já tava... Aí já tinha fudido. Aí melhor entregar, né, o TCC. Aí entreguei. E se formar. E aí lá vocês tinham esse... A Quase era uma revista, Aham, perfeito. Uma revista de quadrinho e tal. Que virou, assim, tipo, que virou uma empresa, ou a Quase virou uma empresa, não, assim, a Quase tipo... nunca virou uma empresa, não existe não tá um CNPJ. Mas virou uma empresa um num grupo. outro sentido. Perfeito, perfeito. Um grupo. É. Criativo, assim. Ninguém pode processar Quase, que ela não existe. Pode processar a gente Ela individualmente. quase existe, né? exatamente.
Mas não, mas é um grupo. A gente não... Deus me livre, a gente ser sócio ia ser um desastre. Perfeito. Então, tipo, vocês continuaram trabalhando juntos, mas numa dinâmica de parceria profissional, assim mesmo, assim. Cada um passa a sua própria nota fiscal. Aham. Mas é legal isso mesmo, né? Você não imagina. Mas beleza, aí vocês vieram, tipo, anos... Essa turma que eu vejo hoje com você também é a turma que tava lá no começo. Quem tava desde o começo, assim? Cara, mudou bastante, assim. O cara que puxou todo mundo é o Gabriel Labanca, que ele faleceu em 2012. Que era nosso brother, assim, que ele que puxou, porque ele fazia quadrinhos também, e ele sabia todo mundo que fazia, de humor, né? E foi juntando a galera. Ele que me puxou. Eu devo isso a ele, assim, muito. O que eu faço hoje, assim, Que totalmente. legal. Não só nessa época do quadrinhos, porque ele me puxou pra fazer a Quase, mas na época que a gente migrou pro audiovisual, a gente já fazia os vídeos da Quase pro YouTube e tal, ele que me deu um toque um dia de que, ó, o Arnaldo Branco tá procurando, tá fazendo teste pra fazer uma série que ele vai que vai entrar na MTV. Por que você não manda suas paradas, os vídeos da Quase que você atuando e tal? Aí eu falei, tá bom. Aí mandei lá e me chamaram pra fazer. E me chamaram pra MTV por causa disso. Então eu devo isso a ele também. Caralho, que sensacional. Outra dele também, o Juliano, quando fazia o Irmão do Jorel em quadrinhos, na Quase, era um conteúdo adulto, né? E seria um projeto de animação, eventualmente, pra adulto também, né? Desenho adulto. É mesmo? Ele que falou... Mas assim, com linguajar mais, tipo... as piadas mais ácidas, saquei, né? tá. Temas adultos e tal. E ele que falou, pô, mas por que você não acha que isso poderia ser um conteúdo infantil? Maravilhoso, né? É tipo a 3M lá, o post-it que nasceu pra ser uma cola super poderosa. Não colava direito. E no fim não colava e deu certo, assim, né? Tipo... E essa mudança foi... Mas peraí, o Irmão do Jorel tá desde quando, assim? Ele existe desde quando? Na TV desde 2014. Mas né? no desenho, no Antes esboço? o Juliano fazia na revista Quase, ele fazia quadrinhos. Mas desde... Pô, a Quase é de 2001 ou 2002. Só que não na primeira edição ainda não tinha. Algumas edições pra frente. Em algum momento ali em meados dos anos 2000. E antes disso ele tinha um fotolog, né? Chamava Irmão do Jorel. Que ele botava fotos da família dele e fazia uns textos engraçados e tal. E ele tem um irmão chamado Jorel? Ele tem um irmão chamado Jorel. Perfeito, agora faz mais sentido. Uma vez, o Jorel, ele falou que uma vez ele foi no aeroporto, aí foi embarcar, a moça que fazia o check-in dele falou assim, que viu o nome dele, Jorel, falou, você sabia que existe um desenho que chama Irmão do Jorel? Maravilhoso. Aí ele falou, sabia, meu irmão que faz. Aí ela, tá. Tipo, esse deve falar isso pra todas, né? Maravilhoso. Então quer dizer que o Irmão do Jorel não foi uma coisa criada depois do rolê da MTV, não, ele já existia, só foi evoluindo a plataforma dele, assim. Né? E aí também, do momento que ele ganhou o pitching pra Cartoon Network até estrear, demoraram alguns anos. Então, realmente, ele já estava sendo germinado, enfim, plantado há muito tempo. Antes da gente ir pra MTV. Mas ele estreou na TV mais ou menos um ano depois que a gente saiu da MTV. Que a MTV acabou. Os processos são longos, né, cara? Os processos são longos, assim. Quem imagina que não é assim, né? Não, pra caralho. A galera não faz ideia mesmo de quanto tempo demora. Às vezes sai uma coisa nossa... que as pessoas acham que a gente acabou de fazer. Tipo, às vezes eu nem lembro. Quando começou, desde quando, né? Eu escrevi essa parada aí. Pode crer, cara. Isso é uma... Você acha que o Irmão do Jorel poderia ter sido um conteúdo da MTV, se a MTV tivesse continuado, assim? Será? Poderia, né? MTV... Poderia, sim. Poderia. Vocês não chegaram a apresentar a ideia lá, assim? Tipo, isso não chegou a rolar? Não, mas a animação é muito caro, né? Então, acho que o tipo de animação que o Irmão do Jorel nunca teria que ser bem simplificado, assim, né? Porque a MTV passava umas animações, mas eram umas coisas gringas, né? E acho que aqui só se fazia a Mega Liga de VJs Paladinos lá. Que é uma animação bem mais simples, pode crer. Poderia ser uma coisa simples, mas assim, o tipo de humor de texto, com certeza. E é dublado... Primeiro vai o desenho, depois dubla? Não, primeiro dubla, no depois faz o desenho. Por isso a galera lá, que é a galera que é profissional mesmo de voz, eles brigam que não pode falar que é dublado, porque não é dublagem, é voz original. Porque a gente grava a voz primeiro. Interessante essa depois diferença. Anima. Então tem você razão. grava livre ali. Se você improvisar, se o improviso ficar maneiro,
o cara vai animar depois em cima do que você falou. Perfeito. E não ao contrário. E Você não ao precisa contrário. ficar correndo atrás de Isso. lip sync. Não. Na verdade, quem pega a segunda fase do processo se ferra um pouquinho mais, digamos assim, né? Porque tem que acompanhar o lip sync lá seja da dublagem, né? Ou do desenho. Os caras que dublam em espanhol, né? Os caras têm que correr atrás do lip sync. Inclusive, a minha voz do Carlos Felino, o cara que faz em espanhol, é parecida a voz dele com a minha. Dá até uma certa... É mesmo? aflição, É assim. parecida? É inteligência artificial. Nem Já tinha estamos isso. usando o teu tom. Escolheram um cara com um timbre de voz parecido, assim. Ficou bem, bem maneiro, assim. Eu até falei, caralho, por um segundo, assim, eu achei que era eu, assim. Mas é legal isso, né? De você... Eu gosto, por exemplo, quando o ator brasileiro... O Rodrigo Santoro foi lá, fez o filme em inglês. Aí quando vem a versão dublada aqui pro Brasil... Não quem é dubla... Não, mas é ele. Tá. É ele. Achei que você fosse falar que não é ele. É ele. Isso é raro, não é sempre que acontece. É o próprio ator que fez que tá se dublando, assim. Que é estranho, né? Inclusive, o cara se dublasse, né? E vocês vão pra MTV, então, através desse teste, você faz um teste ali, assim, pra essa série, é isso? Foi um pouco mais etapas que isso. Tipo assim, eu mandei os vídeos pra série do Arnaldo, que viria a ser o Overdose. Tá. Na época chamava Rock and Roll, na época do piloto. Perfeito. Aí eu mandei lá e a Clara Linhart, né, que era assistente de direção dele, respondeu, falou, olha, a gente... legal, obrigado, a gente gostou, a gente queria que você fizesse o papel, te ofereceu o papel do Danny Starr lá. E eu, na época, como ninguém nunca tinha me oferecido papel nenhum, eu não entendi que eles estavam já me chamando. Eu falei, pô, será que é pra fazer um teste? Por quê? É pra ir lá fazer o quê? Eu não entendi que eu já tinha pegado o papel. E aí, quando eu entendi, só quando eu fui pro Rio, eu falei, caralho, eu que vou fazer. Chegando no set, assim. Sou eu. Eu falei pra galera da Quase, assim, falei, olha, manda também, cara. Porque qualquer idiota tá. Os caras estão pegando qualquer um. Você deu essa letra pros caras e os caras E aí os mandaram. caras mandaram e chamaram eles também. Puta, que e aí legal, ficou meio. O cara. elenco ficou a Quase, assim. No caso, nesse primeiro momento do piloto, eu, o Labanca e o Juliano, que era a banda, né? E aí isso foi o quê? Um piloto que entrou num concurso de pilotos que passava na MTV e o público escolhia Nossa. qual desses pilotos viraria uma série que seria exibida na MTV. E aí, eu não lembro quantos pilotos eram. Ficou meio com mais votos, assim, o nosso e um outro. E o outro ficou um pouco na frente. A gente ficava pedindo voto, se humilhando pedindo voto no Facebook, era uma parada assim. E aí a gente acompanhava os votos, cada hora um tava na frente, e eles ficaram um pouquinho na frente. Só que tinha uma cláusula no contrato, que era MTV e Rio Filme, era um edital. Tinha uma cláusula no contrato que a MTV levava em consideração a votação, mas no final das contas quem escolhia era eles, eles podiam escolher qualquer um. Perfeito. E os caras foram os mais votados, mas a MTV escolheu o nosso. É, aí porque, você deixa na mão do povo, mas o teu conteúdo, mas até o capítulo 2, deve né? ter sido muito frustrante. Pros caras. Não, você não. Tipo La La Land no Oscar lá, que ganhou. Puta, que situação, né? Total. E aí viraria uma série, eventualmente, na MTV, enfim, ia demorar um pouco pra gravar. Só que por causa desse piloto, a Lilian Amarante, que era diretora da MTV, ela falou, pô, ela me chamou pra fazer o furo lá. E aí você vai... Mais piloto. Os pilotos, mas aí já meio sozinho. Sozinho. Mas o legal aí é que, ao mesmo tempo, a tua turma, seus amigos vieram vindo juntos, né, cara? Isso é muito legal. Isso é raro de acontecer. Acho que o Hermes e Renato tem talvez uma história, assim, entre aspas, parecida, porque mandaram uma fita e não sei o que gostaram, não sei o que. Vem você e teus brothers, assim, né? Normalmente você vai sozinho, você não consegue levar os brothers pra... né? Então, assim, legal, né, cara? É interessante isso, assim. Que bom, né? Não, foi foda. E o Hermes e Renato, a princípio, era só o Hermes e Renato, né? Era só os dois, Verdade. né? Depois que a gente conheceu o grupo inteiro, né? Total. Que acho que eles conseguiram começar a ir trazendo, assim, né? E a Lilian, ali na época, era essa diretora de núcleo que fazia muito comédia, assim. Começou a ficar muito responsável por esse núcleo de comédia que a MTV começava a abraçar, né? Você chegou em que ano? 2010? 2013. No último ano. No começo do último ano. E aí vocês faziam o programa lá, o do Fim do Mundo, né? Mas a gente não fazia ainda, né? Porque a Lilian me chamou pra fazer o furo. E o Juliano foi chamado por um negócio que não tinha nada a ver comigo. Foi chamado pela galera, não sei se era o Zema, a galera da música, pra apresentar o Acesso. Inclusive antes de mim. E aí...
E aí ele me falou, não, me chamaram lá na MTV pra ser VJ. Eu falei, ser VJ? Me chamaram pra ser VJ? Você? Tá bom. E aí, depois de um tempo, a Lilian me chamou pro Furo, tava procurando alguém pro Furo e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei fazendo um mês de teste, mais ou menos. E aí eu fiquei na casa do Rodrigão, Dead Fish, que ele morava perto. Ele é de Vitória. Ele é de Vitória também. Aí eu ficava legal. na casa dele, que eu tinha um mês na casa dele. E ele é vegano, né? Então eu fiquei vegano um mês. Não, e vocês são todos, pô, da música, assim, né? Qual que é a tua relação com a Laja Records? Laja Records. O Mozini, né? O grande empresário, proprietário da empresa Laja Records. Conheço há muito tempo lá de Vitória, por causa da movimentação de banda lá. Eu sempre tive banda lá, e ele mais ainda, né? E aí, recentemente, eu lancei um disco que chama Tropical Nada, que saiu pela DEC, do Rafael Ramos, né? DEC grande produtor musical. Só que tudo que é físico, a mídia física, vinil, CD, camisa, adesivo, é tudo na Laja Records. Que são muito legais os produtos dele. É porque assim, eu fiz a pesquisa pra entrevista, assim, e as coisas vão se conectando, e é muito louco. Que eu consumo Laja Records, porque eu sou filho de argentino, gosto muito da Argentina e tal. E ele faz muito produto de coisas de Argentina, assim, de Maradona, de Messi e tal. E aí, pô, eu te vi, acho que de boné em alguma entrevista de Laja Records. Aí eu fui, pô, pode crer, né? Todo mundo de Vitória e tal. Acho que é uma turma ali. E o Rodrigo faz, inclusive, uma participação no clipe e também canta uma música do disco, né? Canta. Que é Ontem eu tive um pesadelo com você. Canta, foi muito bom. Ele participou do show de lançamento, subiu no palco, cantou música. Pô, mas quando você Próximo tava lá... show eu vou te chamar. Por favor. Vamos eu e Léo. Boa. De mãos dadas. Você lá em Vitória já, tipo, curtia música, frequentava essa cena musical, assim? Tinha uma banda lá que chamava Ócio, e aí tinha lá a minha banda. Tal. Roqueiro. Jovem roqueiro. Jovem roqueiro. Cheio de sonhos. Exatamente, né? cheio de sonhos. E aí, beleza, MTV, então, vários anos. Vários anos não, assim, no fim você ficou um ano, então. Nem um ano, né? Nossa, porque eu cheguei louco lá... isso, cara, dá a impressão que você ficou muito mais, meu. Porque a gente fazia muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita coisa. A gente acumulou muito... Foi muito explorado. Típico da MTV. Eu entrei no ar em março de 2013, né? Eu cheguei lá em fevereiro, tipo, um mês, mas só piloto, só teste. Aí de março a final de setembro. Tipo, 9 meses, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Você pegou um VMB? Chegou a pegar um VMB? Não teve nesse último ano. Olha que louco. Mas quando a MTV tava fechando, vocês estavam ao vivo, né? No ar, quando a MTV tava acabando mesmo. Teve o último dia do prédio, que acho que foi dia 25 de setembro, que foi um ao vivo. O último dia que dava pra fazer ao vivo, né? E depois ainda teve uns dias, assim, uma semana, 10 dias, sei lá. Que aí depois teve o último dia, só que era gravado mesmo. Que aí teve o último episódio do último programa do mundo, que era um episódio especial de 40 minutos. E emendava na sequência final da programação. Aí termina com a Astrid, finalizando, parecido com o que ela fez. Que abriu, abertura, né? Abriu e fechou. Ela que abriu e tal. Foi maneiro, esse final é massa. Já acabou pegando esse momento. E ali você conhece uma turma muito especial, assim? Você acha? Tipo assim. Eu acho, tipo assim. O Bento, a Calabresa. A Calabresa não tava mais. Não tava mais. Conheci a Calabresa, conheci a Tatá, mas por outros caminhos, assim. Elas não estavam mais. O então, Adnet não tava Furo, mais. quando você entrou pro o Furo, então, a Calabresa tinha saído e o Bento tava. E aí eles fizeram um Furo nesse último ano, que era o Bento de âncora e uma galera meio de repórter, que era eu, Paulinho Serra, o Bruno Suter e só. Entendi. É isso. Aí, mas tinha as participações, às vezes, do Thunder. A Calabresa já tinha ido pra Globo. Ele já tinha ido pra Band. Pra Band? Fazer o CQC. Caraca. E a Tatá tinha ido pra Globo, a Adnet tinha ido pra Globo. Você chegou a ser chamado pra CQC, assim? Não, CQC não. Já fui chamado? Não. Cara, eu acho que já me mandaram um e-mail, cara. Uma vez, eu acho que sim. Me mandaram um e-mail, meio pós-MTV. Não lembro agora se era CQC, acho que era CQC. E eu, na época, não tinha celular. Fiquei 1 ano e meio, assim, sem celular. E aí me perguntaram no celular, eu falei que não tinha, eles nunca mais mandaram mensagem. Também, meu. Acho que ele ia achar que era mentira. Muita gente achava que era mentira. Ou pensaram assim, a gente vai precisar chamar o cara pra uma matéria urgente de alguma coisa que aconteceu. Não vamos achar ele, melhor evitar esse problema. E aí, saindo da MTV, você fica... Aí você já tinha mudado pra São Paulo? Tipo, eu tinha mudado. Vou lá, vou fazer a parada acontecer por lá. Esse era o objetivo, assim? Era tão ingênuo que quando a Lilian realmente
Eu fiquei sabendo que eu tinha sido contratado pelo jornal. Ninguém me avisou. Eu indo lá fazendo teste um mês e eu ficava meio, porra, será que tá rolando tá legal? rolando, né? Será que os caras estão gostando? Será que tá ruim? E aí um dia, eu usava muito Facebook na época, né? Hoje em dia é uma cidade fantasma, mas a galera usava. E aí, uma galera me mandando mensagem, porra, parabéns, não sei o que, MTV, que legal. Eu, porra, como assim? Aí eu vi que no jornal, na Folha, todos os jornais, assim, tinha saído, que eu tinha entrado e tal. Aí eu fui lá falar com o Zico, que era o diretor de programação, né? Zico, mas o que aconteceu? Aí ele falou, não, é porque eu fui no Rio Content Marketing e tal, e era uma oportunidade de eu falar com toda a imprensa, e eu já falei da sua contratação. Só esqueci de te avisar, né? Aí eu falei, porra, legal. Aí ele falou, aí ele começou a falar do lance do contrato da grana, o salário que a gente tem a oferecer é tanto. Você topa? Eu falei, sim, né? Agora já era. Lógico, eles sabiam que dificilmente alguém, né? Eles também sabiam disso, assim, né? Porque pelo salário tanto não era, né? Então, assim, que as pessoas entravam. Todo mundo reclamava muito do salário, porque pra televisão era muito baixo, mas pra mim eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro. Quando ele falou do salário, eu fiz uma cara normal assim, mas eu pensei, caramba, pra fazer arte, assim, né? Fazer audiovisual. Fazendo palhaçada, E aí, quando você veio, tipo, pensando assim, bom, vou trampar. O que você queria, assim, tipo? Cara, o que o Zico me falou, apesar de eu não ter tido nem escolha de falar que não, eu jamais ia falar que não, mas eles estavam me contratando pra fazer o furo, né? Ou estavam me contratando pra fazer o furo e tal, não sei o quê. Mas a gente tem interesse em qualquer ideia que você tiver. Quando ele falou isso, eu falei, Aí eu falei, porra. Irado. E aí eu tinha como um plano fazer o furo e fazer bem. Em algum momento, conseguir fazer alguma coisa com o Juliano lá dentro. E num terceiro momento, trazer o resto da galera da Quase pra fazer esse parada. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que foi meio abreviado pelo fim, né? Então a galera da Quase mesmo entrou muito na rabeira, assim, né? E eu já tava na rabeira, eles mais ainda. Mas estava rolando isso que eu tinha pensado, assim. Mas aí o fim da MTV coloca tudo isso em risco, assim, né? Porque podia ser que tivesse tudo acabado por ali, assim. Acabou a MTV, aí vocês não tivessem conseguido outra abertura ou outro espaço. Não tinha outro canal parecido, né? Não tem, né? Mas vocês conseguiram, tipo, inverter isso, assim, né? Vocês foram o quê? Pra internet? Essa foi a... um ano meio num limbo, assim, na internet. A segunda temporada do Último Ano do Mundo e a primeira do Falha de Cobertura no YouTube. A gente tinha um apoio da Abril, que teve um resquício de Abril, mas era tipo, verdade. Uma grana muito curta, assim. Era muita guerrilha, mas a gente fez. E aos poucos a gente foi sendo incorporado pelo mercado, vamos dizer assim. Claro. Que bom, assim, né? Acho que esse é o grande... Quando vocês abrem o canal do YouTube, assim, você lembra? Ele é assim, antes da MTV, ele é tipo 2009, ele é antigo, cara. Mas né, a gente montava às vezes umas sketches lá, ele não tinha uma periodicidade. Tinha tipo, eu lembro, desse número eu lembro, quando a gente entrou na MTV ele tinha 3 mil inscritos. 3 mil inscritos. E era isso nosso tamanho, era isso, era 3 mil pessoas. E aí ele ganha um corpo... Mas ele nunca foi nem até hoje. Hoje em dia ele tem 800 e tantos mil, que não é pouco. Mas não é um canal dessa galera que é muito bombada, que tem milhões, assim, né? Sim. Não, nunca foi um canal muito grande. Mas ele tá ali há bastante tempo, assim, né, cara? E é um lugar onde vocês têm uma... digamos assim, uma base sólida, um porto seguro de conteúdos, assim, né? É isso aí. Isso. Porque hoje em dia, a cada hora, a gente tá com conteúdo num lugar e, né, tipo... E aí, se o lugar não quer mais fazer, você fica o quê? Aí você vai fazer o quê? Vai parar o teu processo, assim, né? Que bom que tem essas plataformas, assim, pra gente continuar conseguindo explorar, assim. Você vai pra Globo em que momento, assim? Tipo, aí já tava Aí o Choque já tinha sido lançado, né? Aí o Choque estourou no YouTube e aí a Globo chamou a gente. Pra fazer o Choque lá. Tem muita gente que fala que o Choque foi pra Globo. Na verdade, a Globo foi pro Choque, né? Eles chegaram no Choque e falaram, a gente quer que você faça isso na Globo. Nossa, que ligação. Foi uma boa ligação, velho. Foi uma ótima ligação, né? Só que a gente cheio de medo, né? Tipo, putz, os caras vão querer ser donos do nome, os caras vão dos querer... personagens. Dos personagens, os caras vão querer mudar. Tem razão. Os caras vão querer... E aí a gente foi fazer uma reunião... E a reunião foi ótima, tipo assim, tudo ia continuar nosso. Obviamente, aqueles episódios pertencem à Globo, aqueles episódios gravados lá, beleza. Perfeito. É assim mesmo. Okay. Mas o nome, tudo, o produto continua sendo nosso, a gente continua podendo, uma vez encerrado o contrato lá, fazer. A gente, inclusive, podia fazer durante o contrato lá, a gente podia fazer fora também. É mesmo, olha.
E não é pra mudar nada, não sei o que, blá, 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 blá. E a gente fez. E tem uma galera que acha, né, que nesse ambiente, como se a gente, sei lá, entrasse numa salinha, aí viesse alguém da família Marinho e um representante da Casas Bahia e dissessem pra gente o que a gente tem que fazer. Não era nada disso, a gente fazia as mesmas pessoas, fazendo as coisas do mesmo jeito. A única diferença era... Duas diferenças, na verdade. Que os filmes tinham que ser aqueles, eram os filmes lá da temperatura máxima, então não era mais os lançamentos, Perfeito. né? Então isso é menos legal você falar um Mexe filme... na linha editorial ali, né? Um filme que não é lançamento, que não tá no Trending Topics, Exatamente. digamos assim, Então né? o programa tem menos apelo. Então tinha que ser aqueles filmes e não podia falar palavrão, não por causa da Globo, por causa que era TV, de tarde, né? Uhum. Mas aí isso aí não Fazia interferiu. falta, é. Aham. Obviamente sempre solta um porra ou outro no programa, mas isso não tem problema tirar. Então, E o tudo cenário incrível. Vocês conseguiram botar um cenário de TCC na Globo, no padrão Cenário de- Globo, sabe, cara? Isso é muito louco, Eu assim, cara. tava agora no painel do Choque, agora lá na VidCon, e o Caíto falou: pô, eu me orgulho muito de ter colocado uma coisa muito estranha na televisão. Isso. De ser uns caras meio feio, com a pele meio ruim. E na coisa do padrão Globo. E aquele Né? cenário. Aquele cenário em horrível, cima do Três aqueles Tabelas, caras cara. que não sabem o que eles estão dizendo. Isso é- Pegou muita gente desavisada. Aquela estética perdida. oitentista, É. assim, né? Aí do na- VHS. E aí na segunda temporada a gente fez a temporada do Choque de Cultura Show, que aí ele tinha uma plateia, como se tivesse tomado um banho de loja. E uma galera ficou revoltada. É muito doido. Achando que aquilo tinha sido imposto pela Globo, que o programa tinha perdido A a essência. essência. Aham. E não só aquilo era ideia nossa, como a gente teve que brigar lá dentro pra fazer daquele jeito. Teve que não brigar, mas teve que lutar por aquilo, porque o programa ficou mais caro, não sei o quê. Perfeito. E as pessoas achando que a gente tava sendo Mani- tolhido, manipulado. Putz, não era nada disso. A gente sempre teve um sonho de fazer uma plateia de idosos, que com uns GCs esquisitos, parecendo escrito umas merdas. E, enfim, Rogerinho dançando no começo do programa. E foi isso. Mas a galera se apega. Isso aí é tipo youtuber que fica super famoso no quartinho, né? Tipo Cazé, assim. Aí quando muda e faz um novo cenário, a galera fica revoltada. A galera quer o quartinho, quer o... É difícil às vezes, né, cara, você propor algo novo, sendo que já estão muito acostumados com um tipo de formato. Assim. Não, existe um apego à roupagem, realmente as pessoas têm. O fato de ser tosco, de ser não sei o quê. As pessoas gostam muito disso, muito mais. Não é que é muito mais, mas assim, tanto quanto o texto e a atuação. Porque o texto e a atuação, cara, é a mesma coisa. São as mesmas pessoas fazendo do mesmo jeito. Não faz sentido você falar, não, o da Globo não tem graça. Cara, é o desafio. A pessoa pegar tudo escrito no papel. E dizer qual que é, se a pessoa tudo obviamente igual. não sabe de memória, mas qual que é, embaralha tudo, qual que é da Globo, qual que é do YouTube, não tem. Mas na cabeça da pessoa ele identifica que Globo tá ruim. ruim. Da internet. O independente é o bom. Independente é o bom. Da isso aí. internet é que vale, né? E aí você fica quanto tempo ali no fim, assim? Foram 2 temporadas, 2 anos. 2 temporadas. E os filmes acontecendo no meio, porque você atuou em alguns filmes, assim, né? Quando La eu saí na Vingança, MTV, La Vingança. Que é muito legal. É legal. Eu gosto muito muito legal. do La Vingança e do Toque. Toque. Foi onde eu conheci Verdade. a Tatá. E aí fiz outros também, enfim, mas os que eu acho mais legais foram esses. Foram na saída da MTV, assim. O Fernando Freire me ligou, perguntou, porque ele viu o último programa do mundo, e aí ele perguntou se eu era ator. Aí eu falei, não. Aí ele falou, esse é o cara pro meu filme. Eu queria ouvir, né? Aí eu falei, acho que não, um negócio assim, eu não sei, acho que não. Mas você não se sentia assim? Tipo, você nunca fez um curso de ator? Não. Nunca fez um curso de comédia? Não. Tipo... Não me sentia. Aí quando ele me perguntou, eu falei, cara, não sei, acho que não. E aí, legal, aí me chamou pra ter uma conversa e tal, aí mandou um roteiro. Maneiro, né? Já nunca imaginava que alguém me chamar pra fazer um filme, jamais passou pela minha cabeça. E aí do La Vingança foi pro Toque, né? Eu fiz 2 antes, o Copa de Elite, que é uma paródia de Tropa de Elite, e o Noite da Virada. E você, tipo, gosta desse mercado, assim, do cinema, Gosto, assim? né, Só atuando ou também, tipo, produzindo, assim, de repente, ou escrevendo e tal? Porra, sim, eu e o Caíto, a gente tá escrevendo há anos já, né, o longa do Falha de Cobertura, e vai sair o filme, realmente, a gente vai rodar em algum momento.
Vai Processos, ser né? o Que a gente falou dos primeiro, processos longos, né? vai ser o primeiro filme que eu escrevi, não como contribuição de roteiro, que eu já fiz em outros, mas escrever o roteiro mesmo, assim. Os streamings são, tipo, hoje em dia cabe, né? Tentar vender ou emplacar uma série, um filme nesses streamings, Mas ele não né? tá por vir streaming, não. Ele é distribuidora de cinema mesmo. Ah, distribuidora. É. Mas o streaming é um mercado que você olha com carinho, assim, do tipo assim, pô, gostaria de ter uma série aqui. Com ou de, certeza. Não né? sei se vocês olham com carinho pra mim. Acho que não. Por enquanto, praticamente não. ninguém, assim, né? Mas, pô, eu aposto nesse... Você tá com uma pulseira bem TikToker, né, Pô, inclusive, eu cara. Tava lá no VidCon. O que é a VidCon? É uma conferência de... É, tipo um evento da Viacom, né? Aí teve a palestra do painel do Choque de Cultura lá e tinha uma barraca do TikTok. Aí tinha que botar isso aqui. E tava cheio? Tava médio. Vocês vão muito nessas feiras, assim, falar A gente sobre... ia muito antes da pandemia. Depois da pandemia deu uma parada, né, geral. Agora a gente vai, de vez em quando a gente vai. Fui em Joinville agora, foi maneiro também. Super XP. Super XP. É. É legal, cara. Tem muito CCXP, público a pra gente isso. vai aqui, Pô, CCXP é incrível. Tem o Unlock CCXP também antes, que acontece antes também. Pode Que crer. é uma coisa de palestras ali, inclusive, Aham. que o Omelete faz junto com o Gustavo Giglio também. Aham. Fazem esse evento muito legal. Mas você tem toda essa parte de frente de câmera que a gente conversando aqui, dá pra entender que, tipo, foi acontecendo, assim, Aham, né? É. Mas a música é um negócio que você tem aí sempre com você, assim. Eu tinha banda antes de trabalhar com comédia, né? As pessoas acham que é o contrário, porque me conheceram, a maioria, por lance de comédia. Depois claro. rolou o lance de lançar o disco. Agora ele... Não, é o contrário. E a minha banda acabou, a banda do Jovem Sonhador, né? Acabou... sei lá, foi 2018, 2016, por aí. Os integrantes drogados brigaram entre si. E aí fiquei sem mexer com música um tempo e tal. E aí na pandemia voltei a compor e tal. E aí lancei esse disco Você aí. tem uns instrumentos em casa, as paradas assim? Eu tenho uma guitarra e um teclado. Mas o teclado eu toco assim... Eu não sei tocar teclado, né? Eu toco só pra, às vezes, faço um riff ou só pra ouvir como é que ele fica num piano e tal. Fazer um caminho ali, às vezes, assim, né? Musical. E aí você lançou agora o disco, então. Não sei, Tropical Nada. Tropical Nada. Pela DEC, Que eu tava assistindo a tua análise das músicas. Gravei um vídeo faixa a faixa. E aí, quanto tempo demorou pra ficar pronto esse disco, assim? Cara, acho que o processo todo, desde quando ele começou a ser gravado até ele ser lançado num show de lançamento, foi 1 ano. Foi de janeiro a janeiro, vai, esse processo. Só que a pré-produção foi 6 meses. Então, botei 1 ano e meio aí, vai. Perfeito. Só que antes da pré-produção, eu escrevi. Escreveu Então, as músicas e Põe tal. 2 anos Todas aí, você pelo escreveu? menos. Como é um processo de escrita de música pra você, assim, tipo, no lapso, assim, na loucura? Você para pra... Não, é loucura e método. Às vezes, na época depois que eu entendi que ia ser lançado um disco, que realmente, ou que tinha possibilidade forte de ser lançado por uma gravadora e tal, eu me obrigava a fazer uma música todo dia. Então, às vezes eu não tinha uma ideia. Bom exercício. Uma ideia que eu achava boa, mas não. Hoje, às vezes eu fazia uma música pequenininha, só pra burlar minha própria regra. Mas tem uma música do disco, chama Que Frenesi, que é por causa disso. Fiz uma música pequenininha, hoje eu já fiz uma, fiz essa aqui, tá pronto. Mas eu gostei, é que ela é meio despretensiosa, entrou no disco e tal. E aí eu fiz um monte de música que eu joguei fora, um monte de música que, enfim, não serve pra nada. Mas na verdade serve, porque você faz outras melhores, né? porque você fez aquela que Você é ruim. guarda, você engaveta algumas músicas assim? Sim, Engaveta, sim, né? sim. Tem um... A gente toca no show 2 músicas que não entraram no disco. Perfeito. E quantas entraram no disco no fim? São quantas músicas? São 9 músicas que dão 10 faixas. Tem uma música que é dividida em 2 faixas. Que é a Ontem Eu Tive um Pesadelo com Você, isso. e aí depois a Ontem Eu Tive um Pesadelo com Você outro. Uhum. Entendeu? Porque que é o outro pesadelo, ou o pós-intro. Que é o outro. Aí. Tá, e aí... quais são as referências, assim? Tipo, o que você curte? Porque o som, eu achei bem legal, assim, o som. Tipo, legal. eu gostei. Valeu. Um rock. Tem uma música que me deu uma coisa de cachorro grande, assim, me lembrou um muito pouco... isso, cara, de rock gaúcho.
Rock gaúcho, eu nem sei o que é rock Que gaúcho, loucura, cara. Que Que loucura é rock isso, gaúcho? mano. Que loucura isso, né? Que loucura isso, porque vai ver se tem alguma coisa aí dentro da tua essência que remete a isso, né? Esses, enfim, Teve um cara que escreveu... Engenheiros do Havaí, Cachorro Grande, Fresno. Adriana Calcanhoto é rock gaúcho? Adriana Calcanhoto é gaúcha? Ela é gaúcha. É mesmo, olha. Então é rock gaúcho, pô. A Xuxa. Xuxa é rock gaúcho? Pra caralho, a Xuxa é rock and roll pra caralho, pô. Luísa Sonza é rock gaúcho? Ah, não, aí já a Luísa Sonza Ela é gaúcha, é um né? pop gaúcho. Ela é gaúcha. É um pop gaúcho. Entendi. Ela é catarinense. eu não É me engano. catarinense? Acho que é, Ah. acho que é. Mas, então, e aí as referências, assim, de o que você ouve Eu acho e acha que esse disco Aham. soa também, assim? Acho que nem tudo que eu ouço eu vejo ali, né? Das coisas que eu gosto mais. Perfeito. Tinha uma época que eu tava ouvindo bastante o Odair José. Eu descobri que o Odair José tinha coisas legais que eu não sabia disso. Acho que tem uma música que tem um refrão que eu considero meio Odair José. Talvez nem todo mundo ache, mas tem uma pegada mais pro brega, assim. Não que ele seja sempre, né? Mas ele tem um lance meio brega também. Total. E um amigo meu falou, porra, esse refrão é meio brega, cara. Eu falei, é isso que eu queria ouvir. Ele Mas- falou tentando diminuir. Te jogou lá pra cima, fez o teu dia, né? É. Mas você tem uma... Você caminha, você flerta com essa estética do brega, assim? Não tipo... sei, talvez. No audiovisual, com certeza. Isso, é. Sim. Porque aí você tava pensando na abertura do... Aquela coisa baixo do choque, isso. orçamento, né? Aquele programa Mambembe. É isso que a gente tenta... os principais programas da Quase, o Faz de Cobertura, o Choque de Cultura, o Show do Mundo, são paródias, né? Vamos dizer assim, de programas de TV de baixo orçamento, né? Um talk show, uma mesa redonda e um debate de cultura, de cinema. Mas é tudo isso, os caras não sabem fazer, não tem recurso exato. nenhum, eles não sabem direito sobre o que eles estão falando. A Têm- tosqueira... eles têm uma relação entre eles que é problemática, isso eles deixam transparecer, porque eles não têm traquejo de câmera, né, televisão. Isso tudo está no subtexto das criações de vocês, assim. Eu acho, Não é sem querer, não é... Não, acho que a gente Né? acha maneiro quem são esses caras, quem são esses personagens, por que eles fazem esse programa, qual a relação deles um com o outro. E você tem muito isso do mergulho do personagem, assim, de entender quem é o Renan, por exemplo, assim, eu vou né? entendendo aos poucos. Hoje em Construir. dia eu entendo, eu sei como ele pensa. Na época, nos primeiros episódios, bem menos, né? Mas você vai entendendo. O que o Renan diria de Tropical Nada? Não sei, achei já acharia um absurdo. Confuso. Ou ele amar, a parte brega ele ia achar, né? Você ia achar confuso. Não ia deixar o filho dele ouvir, sei lá. Ia bloquear, né? Parar. E então agora você tá totalmente dedicado pra parte musical, assim? Como é que funciona Não, o teu dia a dia, assim? Eu estive, aí o disco foi lançado em janeiro, aí teve um show de lançamento e agora teve uma turnê, né? Que foi região sul e sudeste. E tava bem mergulhado nisso, mas aí acabou a turnê, agora em São Paulo, 14 de junho. Agora a gente só vai voltar a tocar bem mais pra frente, assim, lá pra outubro. Vocês são Então fica três... Cara, varia muito. O núcleo duro da banda somos três. Eu, o Zé Ruivo no teclado, que ele fazia as musiquinhas do Irmão de Jorel comigo, e o Bento Abreu na batera, que é um cara lá de Vitória também, que eu conheço há muito tempo, de outras bandas lá e tal. Fez vários clipes da minha antiga banda, que ele é diretor também, né? É audiovisual. Só que a gente, com a banda completa, a gente toca também com o Marcel, que é um dos produtores do disco também, no Mug, o Marcel Dadalto, que era de uma banda chamada Zé Maria. Você lembra do Zé Maria? Zé Maria. Marcel do Zé Maria no Mug. O Xande, que também tocou no Dead Fish, fazendo a outra guitarra. Aí tem o Serrone no violoncelo, tem a Dani e a Manu backing vocal, enfim. Fica gigante a banda, quando a gente toca com ela completa. Ah, e já tocaram com ela completona, assim? Completona tocamos uma vez no show de lançamento. Mas deve quando ter viaja é difícil levar a galera toda por questão de grana. Aí vai com 5, às vezes com 3, às vezes com 4, às vezes com 6. Mas esses dias que vocês tocaram todos juntos deve ter Foi sido do foda. caralho, Eu né? nunca tinha tocado com banda grande, é muito bom. É muito bom. Sempre tinha tocado Reunir com todo trio mundo. a vida inteira. De repente você tocando com uma bandona, assim, enorme. você fica mergulhado numa maçaroca de E a música, energia assim, deve ser muito bom, interessante cara, também, é muito né? bom, é. E você dirigir aquilo, quem vai fazer o quê, a hora que... Não, agora você aparece, pá, pô, é muito gostoso. Criativamente falando, é muito muito maneiro. legal, É muito né, massa, cara? é muito Aham, massa. que você é um cara que gosta dessa parte de, né, de Aham, criar, né, sim. assim. E depois que tá feita a processos, música, né? ela ficar ganhando vida, é muito maneiro. Uhum. Pessoal,
vamos falar um pouquinho aqui de Blue 3 Investimentos, que está aqui conosco aqui no nosso programa, certo? Falando sempre um pouquinho de investimentos, Dani, e onde você ganhou mais dinheiro aí nessa cinema, TV, internet? Cinema não, com certeza não. Cinema esquece. Ganhei Internet deu dinheiro? Internet deu... Não, o que deu dinheiro foi TV. Uhum. Né, então, tudo deu algum dinheiro, né? Mas o que eu ganhei mais dinheiro, assim, foi TV. Ou na Globo. Ah, não, no temporada da Copa do Mundo do Falha no UOL, ganhei dinheiro. Com mercha, tinha Não, essas gente, coisas? mas, Não mesmo, só ali pelo programa com... mesmo. Ó, que legal. Um mês de programa foi Copa durante do a Mundo. Copa, assim? Fez uns episódios pré-Copa e depois Copa. Que tem um episódio com Rafinha Bastos? Não, isso é antes. Esse tá. a gente não ganhava dinheiro. Tá. Mas na Globo era uma grana boa. Na Fox, o Última do Mundo, a terceira temporada, que é a temporada da Fox. Era bom também. E aí você investe? Como é que você enxerga dinheiro assim na sua vida? Uma parte, você investe. Sim. Eu não tenho um salário, né? Então uma parte eu guardo e outra parte que sobra eu vou ali botando, mas sou um conservador. Aham, claro. Maluco, né? Separa esse corte. Tipo, jamais o Dani Diniz. Pode crer, um conservador. Exatamente. O que você acha da situação do Brasil? Conservador. Isso, conservador. Muito bem, então ó, sigam a Blue 3 aí, @Blue3 Investimentos nas redes sociais também, para você também ficar ligado em como administrar o seu dinheiro também, fica ligado. Dani, você é twitteiro. Sou, né? Às Tipo, vezes tem né? fases, Te vi já algumas vezes né? por ali. Mas tá acabando, né? O barco tá A afundando. galera tá saindo fora. Fora e tá indo pra Threads, né? Threads, que é o negócio lá do Instagram. Como é que é você com as redes sociais, assim? Putz, é isso. Eu procuro, a partir do momento que eu tenho, eu tento manter aquilo interessante de alguma forma, né? Porque é isso, você fica meio... Você não pode usar só pra divulgar... Porque eu dependo daquilo pra divulgar o meu trabalho. Uhum. Se eu fosse, sei lá, um ator de novela ou de cinemão, acho que ainda assim o cara precisa da rede social também, mas você não precisa falar Caio Castro, ele não precisa falar, galera, vai estrear a novela amanhã. Não, todo mundo sabe, passa na TV lá. O Celton. Exatamente, sei lá, o Pedro Almodóvar. Uhum. Galera, por favor, assistam o meu filme, vai estrear. Então, não, que delícia, a parada da né? máquina já é muito maior do que ele. No meu caso, não. Eu preciso avisar pras pessoas, olha, lancei o livro, o disco, você compra aqui, vai ter show não sei onde. Preciso ficar fazendo isso. E você sofre fazer? Sofro muito, cara. Eu divulgo com um ódio. Colo o link do ingresso. Tomar. Apertando forte o botão, nossa. né? Nossa. E ao mesmo tempo você não pode fazer só isso, porque a sua rede tem que estar quente. Uhum. Total. Você não pode aparecer lá pra divulgar uma parada e ir embora. Valeu, galera! Claro, ninguém te viu nos últimos 3 meses, eles não vão... Porque aí o algoritmo vai jogar lá no chão. E aí eu procuro manter aquilo. Eu até gosto de uma postagem ou outra. O que eu não gosto é de ter que postar. A obrigação disso, né? Pra que isso movimente o seu trabalho, né? Exatamente. Tipo, a gente não foi criado pra isso, né? Ou seja, quantos anos você tem? 43. Tipo, a nossa geração não tinha isso. Seu negócio era você fazer seu trampo muito foda. Exatamente. Né? Eu não posso só fazer o meu trabalho, não. Você tem que vender também. Até porque tem gente que tá fazendo um trampo que nem é tão foda, mas tá se vendendo pra caramba na rede social, assim, e a coisa funciona, assim, né? Quase reféns do algoritmo. Tem o Black Mirror, né? O Black Mirror tem ótimos episódios com relação né, que a tudo isso, que você tem né? que fazer, você tem que ter like, né? Aham. Você vai perdendo seguidor, você vai perdendo... Perdendo vida, assim. O cara do transporte não te deixa mais entrar. É meio isso. Os caras da Wanda. Mas é meio isso. Você... Teve uma época que eu saí das redes sociais. Foi como se eu tivesse desaparecido do mundo mesmo. Que loucura isso, né, cara? É. E o Twitter você abandonaria ou... Não, assim, eu acho que o Twitter deu uma piorada mesmo. Já brigou muito por lá, assim? Às vezes eu brigo, cara, mas, porra, sempre me arrependo. Mas às vezes eu dou umas respostas atravessadas pra umas pessoas que falam merda, assim. Mas é foda. Ainda mais que eu tweeto muito sobre futebol, né? Quando eu tô vendo o jogo, eu faço uns comentários. Mas eu nunca fico tirando uma onda de forma escrota com gente que torce pro outro time, sabe? Tipo, e eu realmente não fico... Se alguém falar mal do meu time, tipo, porra, eu sou o primeiro, vou falar junto com você. Concordo. E... Não dá pra ser ferro e fogo, né? Tem uns caras que não aceitam, sabe? Tipo, aí vai, meu irmão...
teve uma vez que, tipo, saiu um gol do Flamengo e aí eu falei, gol, não sei o quê. Mas não zoei o outro time, mas só fiz um comentário do gol, tipo, que eu tava feliz, uma coisa assim. Mas uma coisa meio engraçadinha, assim. E tinha sido um gol meio polêmico, parecia que tava impedido, sei lá. Aí um cara, você apoia esse gol ilegal, então você é a favor da corrupção. Meu Deus. As voltas que os caras dão pra te colocar numa situação nada a ver, né? Teve um muito bom também, que o Flamengo tava tendo um boato, o Fred jogava ainda no Fluminense, de que o Flamengo tava querendo levar o Fred. Nossa. E na época o centroavante do Flamengo era o Viseu. Que não tava tão bem. Aí eu tuitei assim, prefiro perder com o Viseu do que ganhar com o Fred. Aí um cara respondeu assim, então a sua prioridade não é o Flamengo. Eu falei, cara, mas você acertou muito agora. Com certeza a minha prioridade não é o Flamengo. Se a sua é... porra, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Acho que você devia procurar ajuda. Com certeza. Também acho que muito desse fanatismo do futebol vem porque a galera coloca ele num lugar na ordem da vida da pessoa, que é um lugar... Não, calma, não é aí nesse lugar, né? É futebol. E tem que tomar cuidado pra não falar, é só futebol, porque também já... A galera... Não, e tem uma galera que acha que tá sendo comedida falando assim, não, eu sou contra, eu não zoo os outros times, eu não fico zoando porque eu não quero. Não, você tem que zoar sim. E a pessoa não pode ficar Isso, puto, outro pode tem ficar que um pouco aguentar, puto, claro. assim, claro, chateado, mas não ficar puto de verdade, sério. É porque é futebol, você não tá zoando a família do cara, meu. Pô, futebol, falando que o time do cara tá uma merda, e daí, meu. E é uma das poucas vezes também que às vezes você pode chegar pra um amigo e dar uma zoada nervosa, via futebol, Pô, assim, faz isso né? no Twitter pra você ver Esquece. o esgoto que não sobe. E um pouco do debate é esse, que o Twitter tava muito contaminado e aí na Threads os caras estão falando, aqui é o lugar do amor, não sei o que é isso. Daqui a pouquinho já tá tudo destruído por lá. Dani, obrigado pela presença. Maneiro. Então, quem quiser acompanhar seu último trampo, é colar no Spotify e no YouTube pra assistir os clipes. Não Spotify só no pra ouvir as Spotify, músicas? qualquer coisa. Qualquer plataforma, né? Digital, tem Tropical Nada lá. No YouTube tem também tudo, tanto de áudio quanto os clipes que a gente já fez. Isso tem uma data de show aí na mente? Putz, provavelmente meados de outubro a gente volta a tocar. E vai tocar, acho que São Paulo, Santos e outras cidades, mas não confirmou ainda. Então, assim como você teve uma ótima memória pra lembrar que a gente tinha combinado em dado momento da gente fazer esse podcast, lembra que você me convida pra ir no show também, porque a gente quer ir lá assistir também. Vou com certeza. E obrigado pela mensagem de você ter lembrado também. Pô, eu de não colar. achava a mensagem, Pô, foi cara, gênio, porque cara. ela tinha me mandado e eu falei, cadê essa porra? Não achava. Mas foi muito legal, muito atencioso, Maneiro. assim, achei muito massa. Irado. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado, Obrigado, tá? Obrigado Valeu. pela presença. Valeu, pessoal. Sistemáticos e sistemáticas. Semana que vem estaremos de volta. Peraí. Opa. Temos o brinde. Oba! Que é tipo um programa de rádio. A pessoa mora com um brinde, então, da... Tipo aquelas mesas Blue redondas, Trace, os caras ganhavam um isso. engradado de cerveja. Isso, e ganhava também, sabe Uma o que? bateria automotiva. E o sapato que tinha o tamanho, o meio lá, que era o Rafarilo. Rafael, pô, do vendedor de sapato. Blue lá, 3 meu. Investimentos, aí tem todo um Maravilha. kit bonitinho Obrigado. com boné e as coisas modernas da vida, Aí, tá isso bom? aqui é muito de jogador, Esse né? é- Você já bota o boné no cara, sem ele saber nem que boné que tá botando aí. Exatamente. Já joga no ao vivo, né? Empurra pro programa É. e vai pro ao vivo. Muito bem, Daniel Forlan aqui com a gente. Valeu a todos. Até semana que vem.